Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. Neste vídeo nós vamos fazer um retrospecto da atividade 1, 2 e 3, mostrando um exemplo de atividade como um todo, ok? Então vamos lá? Bom pessoal, primeiramente, eu vou mostrando aqui, esse documento você já conhece, mas eu tenho aqui um documento no Word, onde eu passei, tá lá na atividade para vocês, já esse modelo. E aqui nós temos então, na atividade 1, nós tínhamos a introdução. Neste tópico, faça uma contextualização sobre a temática a ser abordada, conforme a questão motriz. Escreva 3 a 5 parágrafos. A questão motriz está lá na contextualização do trabalho, lá no seu AVA. Pois bem, prosseguindo, eu trago um exemplo. Desde o início do século XX, a gestão e o treinamento das pessoas para melhor desenvolver as suas atividades no ambiente corporativo. Com as inovações tecnológicas, aceleradas pelo conjunto de novos modelos de processos, negócios e empresas, essa preocupação parece estar em ascensão na maioria das organizações. Aqui, pessoal, então eu trago um contexto de que não é de hoje que se fala do treinamento das pessoas. Desde o início do século passado já se fala desse treinamento. E a inovação tecnológica só vem acelerar esse processo. Neste contexto de inovação, as mudanças não se dão somente no aspecto tecnológico, mas também de maior competitividade entre as empresas e até mesmo as necessidades e exigências dos clientes que desejam melhor atendimento, mais qualidade, melhor relação custo-benefício, ou seja, os clientes não estão em busca de algo mais do que produtos e serviços. Buscam, na verdade, experiência de consumo. Então, pessoal, aqui eu já trago para o contexto de inovação, onde o cliente ele não busca só produto e serviço, e ele não só busca algo ali mais dentro desse aspecto. Ele já busca, na verdade, ele quer uma experiência de consumo. Bom, aqui é uma impressão minha, é um aspecto de contextualização minha. Enquanto autor, eu trago. Claro que eu posso fazer uma pesquisa, ler algumas coisas, mas observe que aqui eu não preciso citar nenhuma obra. É uma percepção inicial que eu dou para o contexto. Você, se ainda não fez, ou se já fez e quer melhorar, você vai trabalhar aqui então esses elementos que dá o contexto ao seu trabalho. Lembrando que o seu trabalho vai estar falando de gestão de pessoas, ou comportamento de pessoas, ou a questão legal mais envolvendo a gestão de pessoas no ambiente da inovação tecnológica que nós estamos denominando como indústria 4.0. Aqui eu desenvolvi 2 parágrafos, mas veja que aqui ainda não dá para contextualizar o suficiente. O ideal é que desenvolvesse mais 1 ou 2 parágrafos, pelo menos, para ter uma melhor noção sobre a temática que eu estou falando. Depois vem o objetivo. Neste tópico, você deve criar uma pergunta que sintetize a sua pesquisa e, em seguida, crie objetivos. Um exemplo aqui: é notório que as empresas precisam investir no desenvolvimento de seu quadro de pessoas para fazer frente ao novo cenário do trabalho. Que cenário é esse? É esse cenário de inovação tecnológica que eu já abordei na contextualização. Sempre tem um link aqui. Mas a pergunta que se faz é: os gestores das pequenas empresas estão preparando seus funcionários para atender os clientes em diferentes canais? Aqui eu estou fazendo uma pergunta que eu desejo responder com o meu trabalho. Depois, eu trago então os objetivos. Diante do exposto, este estudo tem por objetivo identificar como os gestores estão preparando a sua equipe, analisar se os gestores conhecem o movimento tecnológico conhecido como Indústria 4.0 e seus impactos na atuação das empresas.
Identificar quais tecnologias os gestores têm adotado e incentivado a sua equipe a utilizar como inovação. Aqui é só um exemplo, claro que tanto a contextualização quanto a pergunta que você quiser fazer e os seus objetivos, claro que vai da sua criatividade, vai do seu aspecto de pesquisa que você pode estar desenvolvendo, mas aqui então você tem um alinhamento do que é para ser feito enquanto trabalho. Depois eu trago aqui ainda já a justificativa. A temática gestão de pessoa, dentro do contexto de inovação em que nos inserimos, se faz muito importante compreender como os gestores estão percebendo a necessidade de capacitação, bem como quais as abordagens, os assuntos devem ser trabalhados. Aqui eu dou um exemplo justificativo. Você pode trazer da forma, pode ser um parágrafo, pode ser 2, pode ser 3. Então vai ficar ao seu critério, trazendo aqui, importante que eu estou justificando por que essa temática, gestão de pessoa, de capacitação, é tão importante que merece eu dedicar um tempo para pesquisar e, logicamente, quando eu estou pesquisando, eu estou preparando algo para mostrar para outras pessoas, ok? Então, eu tenho aqui concluída a atividade 1. Vamos então à atividade 2. Quando nós nos propomos a fazer qualquer atividade, qualquer plano, qualquer estudo, é muito importante que nós saibamos primeiro o que eu quero fazer, como eu vou fazer e quais os materiais eu preciso. O que eu quero fazer já está definido na atividade 1, ok? Então agora chegou o momento de eu definir quais os recursos necessários para a realização dessa pesquisa. Então nós vamos chamar aqui de plano de pesquisa, mas ele pode ser chamado de materiais e métodos também. Então, o que eu preciso trazer nesta unidade? Eu vou trazer aqui os tópicos que eu vou estudar e quais os recursos, quais os materiais que eu vou aplicar. Então, eu tenho aqui, no referencial teórico deste estudo, abordaremos de forma detalhada em 3 importantes aspectos os quais estão a seguir relacionados. Tecnologias no ambiente de trabalho, habilidades dos profissionais do futuro, do profissional do futuro e espaços de aprendizagem continuada. Eu decidi essas 3 temáticas considerando a importância do aspecto tecnológico, a gestão de pessoas, a capacitação no ambiente tecnológico que nós estamos vivenciando. Mas, claro, aqui você vai escolher 3 subtópicos, ou 4, ou 5, no mínimo 3, relacionado àquilo que você definiu como a sua pesquisa. Professor, mas eu escolhi uma temática e eu estou percebendo que agora estou encontrando algumas dificuldades. Não estava muito claro, eu quero fazer algumas pequenas modificações. Posso? Pode. Pode sim, você pode fazer. E aí não precisa mais, essa pequena modificação não precisa jogá-la na primeira atividade. Já incluo aqui na atividade, a atividade seguinte, por exemplo, na 3, a gente vai estar desenvolvendo referencial teórico. Ok? Então, continuando. Agora eu já defini os 3 subtópicos, eu preciso escolher o que materiais eu vou pesquisar. Eu estou trazendo apenas 4 materiais aqui, mas você pode trazer 5, 10, 15, 20, quantos você julgar necessário. E isso é para iniciar, mas depois, durante o desenvolvimento da sua pesquisa, você descobre que tem outros materiais que são mais interessantes, você pode substituí-los, você pode acrescentar sem problema, ok? Então, nesta fase, você vai escolher livros, sites, vídeos ou qualquer outros materiais. E caso decida fazer uma entrevista, definir quem será entrevistado, quando será entrevistado e o que você precisará para a pesquisa.
eu defini aqui um primeiro material, um livro, que está na biblioteca, que está na internet, salvei aqui o endereço, do Marques, José Roberto Marques, que é qual o perfil do profissional do século, qual o perfil do profissional do futuro. Um outro aqui da Humana Resource Portugal, uma revista, que fala sobre as 10 competências do futuro. E aqui também está o site de localização. E depois eu escolhi aqui um vídeo do YouTube chamado 7 profissões do futuro e um site do Ministério da Ciência e Tecnologia, portanto coloquei Brasil porque o Ministério faz parte da administração federal, pública federal, então o autor é o Brasil. E aí ele fala da Agenda Brasileira para a Indústria 4.0, o Brasil preparado para os desafios do futuro. E aí está o site da Indústria 4.40, que é na verdade 4.0, mas o site está registrado como 40.gov.br. Observe que eu já estou colocando aqui no formato de referência, colocado quando é disponível em, onde ele está disponível. Sempre que for material online eu preciso colocar essa expressão. E acesso em, e coloco 18 de outubro de 2018, foi quando eu acessei esse material. Então, ali eu concluo a atividade 2, definindo os meus tópicos e os materiais a serem pesquisados. Professor, mas parece tão pequena essa atividade? De fato, ela é pequena. É uma atividade muito importante e ela, às vezes você demora um pouco porque você vai a fase de selecionar os materiais. Tá? Vamos agora à atividade 3. Na atividade 3, que aqui está sendo trabalhada para entrega na próxima quarta-feira, essa atividade ela vai falar sobre o referencial teórico. Tá? Nessa aqui, você lembra daqueles 3 tópicos que eu selecionei? Aqui agora eu vou desenvolver para cada tópico desse, eu vou desenvolver agora o meu assunto nesse tópico, tá? Essa atividade, como ela envolve mais uma complexidade, vocês vão me enviar na data de vencimento, vou corrigir e dar uma nova data para entrega novamente, para uma segunda correção. Então haverá 2 correções, uma vez que ela envolve maior complexidade. Aqui vocês vão precisar fazer citações de livros, e aí eu já vou aproveitar e mostrar aqui alguns modelos de citações. Então, olha só, agora que você já definiu contextos, objetivos, justificativa na atividade 1, e na atividade 2 definiu os seus subtítulos ou tópicos a serem aprofundados e os materiais de pesquisa, agora convido você para começar a terceira atividade. Nesta atividade é a fase de começar a escrever o seu trabalho efetivamente com base na pesquisa bibliográfica. Vou exemplificar. Aqui já é texto que estaria dentro do trabalho. Lembrando que sempre que tiver em vermelho aqui, são orientações. Em preto já é uma parte do meu trabalho que serve como exemplo para o seu. Tá? Neste tópico serão detalhados os aspectos considerados mais relevantes no contexto da inovação tecnológica e da transformação digital no ambiente de trabalho. E, consequentemente, as exigências quanto às habilidades mais requisitadas ao profissional das próximas décadas. É um exemplo meu de introdução do referencial teórico. Então vamos à primeira, vou trazer como exemplo aqui, o primeiro tópico a ser desenvolvido, que é a habilidade do profissional do futuro. Quando ouvimos a expressão profissional do futuro, é comum estabelecermos a conexão com a ideia de que estamos nos referindo àquele profissional cuja profissão nem sequer existe e de que com certeza será necessário também criar um curso técnico ou científico para habilitar a essa nova atividade profissional, não é mesmo? Mas, na verdade, tal entendimento nos parece um tanto quanto equivocado, uma vez que nem sempre se trata de novas profissões,
e sim de uma nova forma de pensar e agir nas profissões já existentes, que pode ser então entendido como novas habilidades profissionais para atuação em profissões de que já conhecem, que pode ser então entendido como novas habilidades profissionais para atuação em profissões que já conhecemos. Que pode ser, então, entendido como novas habilidades profissionais para atuação em profissões que já conhecemos. Até aqui eu estou escrevendo das minhas próprias palavras. Professor, mas eu tenho dificuldade de escrever tanto assim das minhas próprias palavras. Se eu fizer citações, se eu copiar de um site, se eu copiar de um livro. Sempre que você copiar de um livro ou de um site, necessita que você faça a citação. Olha só, um exemplo disso está aqui. Neste sentido, Marques 2017, P1, quer dizer, página 1, entende que as habilidades e o autoconhecimento estão entre os diferenciais competitivos do mercado no futuro e acrescenta que, primeiro ali eu faço com as minhas palavras, entende que as habilidades e o autoconhecimento estão entre os diferenciais competitivos no mercado futuro, são palavras minhas expressando o entendimento do Marques. Mas, além disso, eu trago uma citação. Então, aquela ali é a citação indireta. Eu parafraseei. Agora eu vou trazer uma citação direta. E ela, como ela é longa, eu estou fazendo esse recuo de 4 centímetros e coloquei a letra do tamanho menor, tamanho 10 e o espaçamento simples. Não apenas a formação acadêmica do profissional será levada em conta, independente das áreas e profissões que serão consideradas promissoras nos próximos anos. Devemos pensar no comportamento, nas habilidades, capacidades, valores, ética e autoconhecimento dos profissionais. Marques, 2017, P1, página 1. Observe, pessoal, que nesse daqui, primeiro, eu coloquei Marques em caixa mista, só a primeira maiúscula, e nesse coloquei em caixa alta. Sempre que eu estiver expressando o nome do autor, nesse sentido, Marques, eu preciso colocar o nome do autor fora do parêntese. E neste caso, ele vai caixa mista. Quando eu não cito diretamente, quando eu não expresso o nome do autor, ele vai entre parênteses. E se ele vai entre parênteses, ele vai caixa alta. Ok? Prosseguindo, eu tenho aqui agora a citação da Human Resource Portugal, que, escrita em 2017, compara a pesquisa realizada pela Randstad com o tema que habilidades no futuro, que soft skills no futuro, com o estudo das habilidades para o século com o estudo das habilidades para 2020 pelo Fórum Econômico Mundial, World Economic Forum, onde se percebeu algumas diferenças na ordem de tais habilidades. No entanto, pode-se destacar que a inteligência emocional, a resolução dos problemas complexos, o pensamento crítico, a flexibilidade cognitiva e a orientação para o cliente estão entre as habilidades indispensáveis ao profissional do futuro, conforme apontam os dois estudos na figura 1. Aproveito aqui para você mostrar como eu faço a citação da figura. Então eu coloquei aqui figura 1, e eu poderia ser uma tabela, pode ser que fosse, então figura 1, e trago a figura aqui e já coloco ali fonte, eu preciso nomeá-la aqui, figura 1, habilidades do futuro. E aí a fonte
Está ali Human Resources Portugal, 2017. E na figura, então, tem as competências. Na verdade, não são habilidades, são competências, né? Competências do futuro. Que competências críticas em 2020? E aqui tem, de um lado, o Fórum Econômico Mundial, do outro tem a conferência da Randstad. E aí nós temos, então, aqui resolução de problemas complexos, pensamento crítico, criatividade, gestão de pessoas, trabalho em equipe, inteligência emocional, tomada de decisão, orientação para o cliente, negociação e flexibilidade cognitiva. Ali está em equipe porque é português de Portugal, tá? Inteligência emocional, trabalho em equipe, gestão de pessoas, criatividade, orientação para o cliente, pensamento crítico, flexibilidade cognitiva, resolução de problemas complexos, tomada de decisão e negociação são as habilidades então da conferência da HR em Portugal. Então nós temos aí, são 10 competências de cada lado e elas acaba se repetindo. Aqui, pessoal, eu poderia continuar escrevendo ainda sobre, nós estamos falando aqui, não esqueça, nós estamos falando sobre habilidades do profissional do futuro. Eu poderia acrescentar algo mais, trazer mais uma outra citação, acabar explicando um pouco mais aqui de que, por exemplo, eu poderia explorar aqui de que em todas as duas pesquisas foi evidenciado que não se tem aqui a figura do trabalho repetitivo. Então, todas as habilidades futuras estão relacionadas à capacidade de intrapessoal e interpessoal. Muito a capacidade cognitiva, emocional, criativa. Emocional por quê? Porque resolver problemas complexos, por exemplo, requer de você uma capacidade de conviver com problemas e não perder a calma, de olhar e buscar soluções mesmo sem ter tal habilidade ainda desenvolvida. O pensamento crítico, por exemplo, nós estamos aqui falando de você sempre olhar o problema, olhar o obstáculo, olhar o trabalho de uma outra ótica, pensando como encontrar soluções que sejam mais fáceis de resolver. A criatividade nem se fala. Quando eu falo em criatividade, é ter a percepção. Criatividade não é só desenho, não é só música, não é só arte, como algumas pessoas pensam. Criatividade é sempre quando você busca uma resposta diferente para aquilo que já está estabelecido. Vou dar um exemplo muito simples. Imagine que eu dei uma escova de dente para você e fale, olha, procure uma aplicação dessa escova de dente que não seja escovar dente. Um vai pensar que dá para coçar as costas, que é onde não alcançaria. Outro daria para limpar os cantinhos da casa ou do seu veículo, onde não alcança com uma outra ferramenta. Outro pensaria ainda pegar e cortar o cabo e fazer um brinquedo. Então nós teríamos ali, cada um teria uma aplicação. Isso é ser criativo. Um aspecto de criatividade, por exemplo, sabe aquela peça que move a tração de um caminhão, que a gente chama de cardan? Você deve saber. Pois é, uma vez eu vi uma situação de que um caminhão tinha quebrado o cardan e estava parado esperando chegar o socorro, que ficava o guincho que ficaria a 100 quilômetros. Chega uma pessoa muito simples e fala, isso é fácil. Cortou um tronco que tinha um gancho, amarrou esse tronco de madeira e falou, olha, você pode ir embora. Só vai ter que ir um pouco devagar, mas ele vai funcionar. Então, o lugar do cardan funcionou com um tronco de madeira amarrado. Isso é criatividade, é resolver o problema, tá?
Gestão de pessoas. Gestão de pessoas engloba todo o aspecto, tanto de relacionamento, de direcionar a atividade certa para a pessoa certa, perceber quando o ambiente necessita de uma dinâmica diferente, onde precisa de um acompanhamento especial, precisa de treinamentos, tudo isso é gestão de pessoas. Trabalho em equipe, trabalhos em grupos, trabalho colaborativo, inteligência emocional, está muito relacionado aí, sempre se valoriza muito a inteligência cognitiva ou QI, mas hoje a gente tem relacionado muito a inteligência emocional como um fator diferenciado. Por quê? Porque não adianta nada você saber muito, mas se você não tem equilíbrio emocional para lidar com as situações complexas, para lidar com as outras pessoas. Então, a inteligência emocional é um fator que tem sido valorizado muito nas empresas. Tomada de decisão, tem pessoas que sabem, mas não têm coragem de tomar decisões. A tomada de decisão funciona como um aspecto muito importante. As grandes negócios, as grandes negociações, as grandes oportunidades, elas precisam ser aproveitadas às vezes com rapidez. E é preciso ter coragem de tomar a decisão no momento certo. Depois vem orientação para o cliente. Hoje nós temos muito forte, observe que assim, vender veículos. Nós temos no Brasil quase 400 modelos de veículos, e aí muitos são muito parecidos uns com os outros, tanto em preço como modelo, conforto, tecnologia. Então o que diferencia, só para dar um exemplo com veículos, o que diferencia um veículo do outro? É o pós-venda, é o atendimento, é o acompanhamento do cliente. Então, a capacidade de você ter empatia com o cliente, entender o cliente e se colocar do lado do cliente em todos os momentos da negociação, funciona como um aspecto muito importante para ter esse cliente com você. O que a gente costuma falar hoje, por exemplo, é que é muito mais importante você comprar a experiência do cliente do que vender o seu produto. O seu cliente tem que se encantar. É como se ele estivesse não comprando um produto, mas se divertindo com o relacionamento comercial com você. A negociação, que passa por um aspecto aí muito importante, que não é simplesmente vender um produto, está muito relacionado com a capacidade de orientação ao cliente, a experiência do cliente, porque você precisa perceber todos os elementos do cenário, que a gente chama de cenário holístico e dinâmico, onde é preciso você entender o custo, a qualidade do seu produto, a vantagem do seu produto em relação ao outro, a necessidade do seu cliente e como manter o seu cliente no longo prazo. Então, fazer uma venda não é apenas vender um produto hoje, mas se você não faz uma venda que seu cliente se perceba valorizado, você não consegue fazer a próxima venda, perderá para o seu concorrente. E a flexibilidade cognitiva, que não é simplesmente... É claro que 2 mais 2 ainda são 4, e sempre será 4. Então, quando a gente fala de cognitivo, há algumas coisas que são exatas, mas a flexibilidade cognitiva é de que, assim, embora você faça um trabalho, uma rotina, e que aquela rotina dá certo há tanto tempo, você não pode se prender de que aquilo é a única forma de resolver. Então, existem várias outras formas de resolver, e aí isso que a gente considera como flexibilidade cognitiva. Encontrar formas diferentes de se fazer. Além disso, um outro elemento muito importante para o profissional do século XXI é a capacidade que ele tem de fazer, de aprender sempre, para que fazer algo sempre novo, pela primeira vez. Então, essa é a habilidade que nos solicita como profissional do século XXI. Pois bem, pessoal, falando de um apanhado geral aqui para enriquecer a escrita de vocês sobre as habilidades, aqui é um exemplo que eu estou trazendo das habilidades. Vou postar alguns materiais para vocês para enriquecer esse direcionamento. Claro que vocês
tem os tópicos de vocês, mas que são elementos importantes. Falar dessa oportunidade que nós temos hoje de aprender. Vou mostrar algumas coisas aqui, por exemplo. Olha só. A primeira delas, vou mostrar aqui o próprio site que eu citei ali como exemplo, que é o Indústria 4.0 do Governo Federal. Ele vai trazer aqui uma agenda para a indústria brasileira, tá? Mas eu quero mostrar uma outra coisa para vocês. Escreve aí no seu computador MOOC, ou MOOC, com dois O. MOOC, o que é? O MOOC é uma metodologia, um modelo criado recentemente chamado de universidade, também universidade aberta, que são oportunidades de aprendizagem continuadas. Então, nós fazemos uma faculdade, fazemos uma pós-graduação para termos o nosso diploma, para termos conhecimento, uma base, uma plataforma de conhecimento. Mas isso não é suficiente. Nós precisamos, todos os dias, estar aprendendo algo novo. Por que não é suficiente? Porque o ambiente que nós estamos vivenciando, ele está mudando com uma grande velocidade. E aí, eu vou mostrar aqui algumas. Então, são cursos massivos, ou seja, aberto para toda a população. Eu vou mostrar alguns exemplos aqui, que, por exemplo, o EDX. O edx.org é uma plataforma americana que tem aqui, trazendo várias universidades. Tem em inglês, tem em espanhol, também tem alguns em português. E ele vai trazer, aqui você pode entrar e procurar os cursos. Então tem muita coisa interessante. Nós temos também outro que é chamado de Coursera. Coursera.org. No Coursera.org, também é uma plataforma aberta. Lembrando que essas plataformas, pessoal, é o seguinte: você pode fazer gratuito ou pode fazer pago. Como assim, professor? Gratuito se você quer fazer o curso, mas só para o seu aprendizado. Se você quer o certificado, aí você paga uma taxa e aí então pode ter o certificado. É curso de graduação, pós-graduação? Não, são cursos curtos, chamados cursos de extensão ou cursos livres. Nós temos também um outro chamado Veduca. Esse já tem mais cursos em português. E aqui nós temos várias oportunidades. Por que eu estou mostrando isso? Estou mostrando essas oportunidades de capacitação gratuita, talvez não seja para você. Também, claro que você pode aprender. Mas estou mostrando, são oportunidades que o profissional do futuro ele pode se capacitar. E aí é importante que você direcione na sua visão de trabalho, que não deve ser de forma nenhuma uma visão legalista, que cuidado, que coitadinho do trabalhador, que vai ficar sem emprego. A gente está falando de um momento de transformação que talvez seja a maior transformação da história, das profissões na história da humanidade. E aí, ter uma visão de coitadinho é como se a gente olhasse lá no século XVIII, quando inicia o processo de industrialização e olhar para o camponês e falar, olha, coitadinho, agora ele vai ficar sem trabalho. Na verdade, esse camponês foi para a cidade, se transformou. Claro que toda transformação passa por momentos de dificuldade, mas a vida hoje é muito melhor do que lá no século XVIII. Temos muito mais comida, temos muito mais saúde, temos muito mais tecnologia, qualidade de vida, que é tão importante. Até a expectativa de vida se elevou aí de torno de 40, 45 anos para hoje 75 a 80 anos, dependendo do país. Então, nós estamos falando disso. Então, olhar hoje e ter uma visão de que coitadinho do trabalhador que vai ficar sem emprego, não é bem assim. O ambiente que nós vivemos hoje é um ambiente, claro, de preocupação, de buscar formas de capacitar quem já está no mercado e dos jovens que futuramente vão entrar no mercado de trabalho, uma vez que nós precisamos aí aprender novas habilidades,
manter capacitado, muitos de nós vamos ter que aprender robótica, muitos de nós vamos ter que aprender métodos ágeis, muitos de nós vamos ter que aprender trabalhar coletivamente. Então, são elementos novos que nós vamos ter que buscar. Fazer design thinking, fazer Scrum, fazer data science ou ciência de dados. Então, são formações novas que nós vamos precisar buscar para se ambientar nesse novo mercado de trabalho. Mas, com certeza, nós vamos trabalhar por menos tempo e ter muito mais qualidade de vida. Ou seja, para que trabalhar 8 horas? Aí, de repente, num futuro daqui a 15 anos, mais ou menos, nós tenhamos uma carga horária de trabalho de 6 horas e tendo uma qualidade de vida, tempo mais para se divertir, ou mesmo trabalhando 8 horas, mas sem ter que perder tanto tempo, por exemplo, no trânsito. Então, é uma mudança que nós estamos passando. Mas toda mudança requer de nós a abertura para novos tempos, para novos conhecimentos, para novas competências e novas habilidades. Bom, pessoal, eu espero que eu tenha conseguido ajudar você no entendimento da construção desse trabalho, no entendimento também desse cenário que se encontra a gestão de pessoas, que é um momento de transformação. Eu poderia simplesmente falar para vocês de uma gestão de pessoas legalista, de uma gestão de pessoas voltado para o ambiente do escritório, da empresa, onde falasse de clima organizacional, mas não. Nós precisamos falar daquilo que está no porvir, do porvir daqui 1 ano, 2 anos, 5 anos ou 10 anos, que é o momento que você vai estar no melhor momento da sua carreira. Falar de um ambiente tecnológico, de transformação, que exige do profissional, que tenha todas aquelas habilidades que nós acabamos de relacionar ali e outras muitas mais. Bom, pessoal, convido vocês a fazer um excelente trabalho. Estou aqui disponível, também estou pelo grupo no WhatsApp. Se você ainda não tem o grupo WhatsApp, entra lá no link, lá em um dos avisos que eu mandei há algum tempo atrás, e entra no WhatsApp e vamos trocando ideias. Bom, pessoal, um grande abraço e até o próximo vídeo.